Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre ambientes matemáticos e fórmulas matemáticas. Então aqui eu criei um outro arquivo, né, do Overleaf, e coloquei já as informações que a gente já estudou nas aulas passadas. Antes de iniciar aqui essa aula, a gente vai precisar usar um pacote. Então a gente vai colocar aqui use package. E esses pacotes, né, são 3 pacotes, vai ser o AMS Math, o AMS Fontes e o AMS Sim, né? Então aqui eu criei um novo capítulo, né? Criei um novo capítulo, introdução, uma subseção, expressões matemáticas, e aqui comecei a escrever, né? Então aqui para a gente escrever uma equação matemática, a gente deve usar um ambiente matemático. E esse ambiente matemático eles podem ser declarados de diferentes formas, né? Existem diferentes ambientes matemáticos para diferentes funções, para com diferentes propriedades, né? Então, aqui o primeiro ambiente matemático que a gente vai ver vai ser, então, o cifrão, né? Então, eu vou colocar aqui um cifrão, escrever uma equação matemática e fechar o cifrão. Então, aqui a gente tem uma equação matemática x mais y igual a z ao quadrado, né? Então, aqui para eu levar ao quadrado, eu tenho que colocar o chapéu e entre chaves o valor que eu quero, né? Que é ao quadrado. Então, na hora que a gente recompila aqui, né? Já tinha compilado, a gente vai ter, então, aqui x mais y igual a z ao quadrado, que foi justamente o que a gente escreveu aqui. A gente também pode utilizar o ambiente matemático, que é um barra parênteses, né? Então, eu começo com barra parênteses, termino com barra parênteses. E eu escrevo aqui minha equação matemática. Aqui, para a gente colocar, então, um subíndice, né? A gente coloca, então, esse traço aqui embaixo e entre chaves o valor que a gente quer, né? Então, na hora que a gente compila aqui, a gente vai ter, então, aqui P mais H igual a J2, né? Com esse subíndice. A gente pode notar aqui que esse X e esse Y, que essas letras, né, que estão dentro do ambiente matemático, elas são diferentes da letra fora do ambiente matemático, né? Por exemplo, aqui, a gente tem X mais Y aqui, e aqui fora do ambiente matemático, outro X mais Y, mas a letra é diferente, né? Então, você tem que tomar cuidado que a letra ela muda um pouco, né? A gente pode, então, utilizar esse ambiente cifrão, né, para escrever uma fórmula. Então aqui eu dei um outro exemplo de fórmula, né? Então eu coloquei aqui uma fórmula com a raiz de x mais a sobre b elevado ao cubo igual a z ao quadrado. Para a gente escrever isso daqui, a gente vai utilizar então essa raiz, ela é um comando barra sqrt, e entre chaves o que você quer que fique dentro da raiz, no caso aqui x, né? Então aqui a gente tem o x, mais uma fração a sobre b. Então, para a gente colocar uma fração, a gente vai colocar um barra frac entre chaves, e a gente escolhe então o que vai ficar em cima primeiro, que aqui eu coloquei o a, e o que vai ficar embaixo, aqui eu coloquei o b. Eu posso colocar, por exemplo, a mais c e embaixo b mais d. Se eu recompilo isso daqui, ele já automaticamente trocou aqui, tá vendo? E eu elevei isso tudo ao cubo. Então aqui eu coloquei um parênteses, né, para fechar essa equação, e elevei tudo ao cubo. E igualei isso a um z elevado ao quadrado, né, que vai ser então esse chapéu, essas chaves, como a gente viu agora há pouco, né? Mas aqui a gente pode aumentar aqui, tá vendo esse parênteses aqui que a gente colocou? Ele fica muito pequeno, né, para a equação. A gente pode aumentar esse parênteses. E para isso a gente vai utilizar um comando, deixa eu só copiar isso daqui, essa equação. Para aumentar esse parênteses, a gente pode utilizar um comando que vai ser barra left e o parênteses, e lá no final, aqui eu vou colocar um barra right e o parênteses, né? Então, aqui, left, right. Então, deu isso daqui. Na hora que a gente recompila, a gente vai ver que criou essa nova equação aqui que a gente criou, né? Que eu copiei e colei. E a gente percebe que o nosso parênteses ele aumentou um pouco para caber. Ele pega toda a fórmula, né? Esse A mais D A mais C sobre B mais D, ele fechou tudo aqui, né? E aqui em cima ele para um pouco acima do final do D, né? A gente também pode colocar textos em negrito dentro do ambiente matemático. Por exemplo, para colocar esse texto em negrito, a gente vai utilizar então o comando barra math bf
né? Então, se a gente fecha chaves até onde que a gente quer que fique em negrito, e se a gente recompila, a gente vai perceber aqui nessa penúltima linha que ficou em negrito, né? Então, outra coisa aqui que a gente percebe, né, é que a fórmula, o nosso texto dentro do ambiente matemático, ele fica tudo junto, né? Ele não dá esse espaço, né? Mas como que a gente pode fazer para ter um texto normal, né? Um texto com espaço. Aqui eu vou apagar esse FBF e a gente vai utilizar o /text, né? E entre chaves que a gente quer. Então ele vai transformar esse texto em texto, né? Digamos assim. Então aqui, ó, tá vendo? Ele ficou no texto normal, né? Então a gente pode colocar esse mathbf aqui em negrito, né? Deixar então o x aqui em negrito. Deixa eu recompilar para a gente ver, né? Então aqui ficou o nosso texto e o x aqui em negrito, né? Você pode colocar em negrito o que você quiser aqui dentro. Uma outra coisa que você pode fazer aqui também é pular linha nesse ambiente matemático, né? Então, por exemplo, para a gente pular a linha aqui, a gente tem que colocar uma barra, vírgula. Eu posso colocar barra, vírgula, quantas eu quiser, e a gente vai perceber que esse 1 ele vai andar para a direita, né? Então, na hora que a gente recompila aqui, esse 1 foi para a direita, né? Então, eu vou colocando mais barra, vírgula, barra, vírgula, barra, vírgula, e eu vou colocando esse 1 mais para longe, né, dessa igualdade. Então, a gente pode controlar essa distância com o comando barra, vírgula, né? Então, aqui embaixo a gente tem outro exemplo, né? Então, a gente tem o x, y e z em negrito. Então, para isso, a gente utiliza o barra mathbf, né? Isso tudo dentro do ambiente matemático, né? Tudo bem. E aqui eu coloquei outras coisas, né? Que a gente pode também definir um símbolo de soma, um símbolo de somatório, que vai ser, então, barra sum. E o que você quer que fique dentro do somatório. Aqui eu usei então esse barra vírgula para dar um espaço aqui entre esses dois somatórios e coloquei isso daqui em negrito, né, para utilizar o que a gente acabou de aprender, né? Aqui a gente pode definir então o somatório. A gente pode colocar um somatório, né? Normalmente a gente quer colocar um valor, por exemplo, aqui no caso n, variando de 0 a um certo valor, ou de 1 a um certo valor. Para isso, então, a gente vai colocar um traço embaixo e um em cima. Então aqui a gente vai definir o que vai ficar embaixo do somatório, nesse primeiro, e o que vai ficar em cima do somatório. Então embaixo do somatório eu quero colocar um n igual a 0, e em cima eu vou colocar de 0 a infinito nesse somatório, n variando de 0 a infinito. Então eu vou colocar um barra infty, que é o comando de infinito. Então na hora que eu recompilo aqui, a gente percebe então que a gente vai ter um somatório de n variando de 0 a infinito, de x elevado a n, né? Tudo bem. Aqui a gente também pode colocar acentuação, né, nesse texto, né? Se eu quiser escrever aqui fora desse ambiente do texto, mas dentro do ambiente matemático. Se eu quiser colocar um acento, por exemplo, eu vou escrever aqui um A com acento nesse ambiente matemático e recompilar. A gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Ele deu um erro, ficou esquisito. Ele deu um erro, falou que deu problema com esse acento, né? Para a gente não ter problema com acento direto assim no ambiente matemático, a gente deve utilizar um comando específico para cada acento. Então, por exemplo, se eu quiser um acento agudo, eu posso escrever o barra acute e colocar onde eu quero colocar esse acento, no caso que eu coloquei o A. Quando eu recompilar aqui, então, a gente vai perceber que a gente vai ter o A com acento, não deu mais problemas. A gente pode utilizar também o barra hat para o chapéuzinho. Então, A, chapéu. Se eu recompilo aqui, então, a gente vai ter o A com chapéu. A gente pode, então, colocar o barra tilde. A gente também vai ter o barra dot, que a gente vai ver agora o que é, né? Então, esse barra tilde vai ser um til, né? Então, eu vou colocar aqui nosso A. E o dot vai ser um ponto em cima, né? Então, eu vou recompilar. Então, a gente vai ter o nosso A com acento agudo, com acento circunflexo, com o til, com o ponto, né? O A tilde aparece um ponto, né? Que normalmente a gente utiliza isso para derivadas, né? Tudo bem. Então, agora a gente pode passar para a notação de vetores, né? Para a gente escrever um vetor, aqui eu vou introduzir um novo ambiente matemático, que vai ser um ambiente matemático que vai centralizar a nossa fórmula na página.
Esse ambiente matemático, então, é um ambiente onde a gente vai utilizar 2 cifrões em cada lado. Desculpa. 2 cifrões em cada lado. Né? Então, aqui eu vou, para a gente começar, então, para a gente começar a aprender sobre os vetores, a gente vai descrever o vetor que é dessa forma, barra vec, um certo vetor A. Então, na hora que a gente recompilar aqui, a gente vai ver que esse ambiente matemático, ele vai deixar a nossa fórmula aqui no meio, tá vendo? Centralizado na página. E o nosso comando barra vec colocou uma tracinha, ou uma seta aqui em cima, indicando o vetor. Né? Então, a gente pode escrever, por exemplo, um vetor v como sendo igual a um vetor A, produto escalar. No caso, o produto escalar ele é dado por barra C dot, ele vai colocar um pontozinho de produto escalar, um outro vetor B, né, por exemplo. Na hora que a gente recompila isso daqui, a gente vai ver então que a gente vai ter a nossa equação aqui, né? V vai ser igual a A escalar B. A gente também pode fazer uma outra equação aqui, né, utilizando esse mesmo ambiente matemático, por isso eu vou colar aqui. Em vez de produto escalar, um produto vetorial. Aí, para fazer o produto vetorial, eu vou colocar um barra times, que vai aparecer, então, o símbolo de produto vetorial. Recompilando, a gente vai ter, então, A vetorial P. Né? A gente também pode, aqui, utilizar outros ambientes matemáticos. Um outro ambiente matemático, inequation, né? Esse ambiente, a gente vai ver o que vai fazer. Recompilando aqui, a gente vai ver que criou uma nova equação, só que dessa vez numerou automático. Né? Então, esse ambiente barra begin equation, ele vai numerar automaticamente as nossas fórmulas. Né? Para quando a gente quiser dizer no texto, né, referenciar a fórmula no texto, a gente simplesmente dá um comando, como a gente já viu, de barra ref. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? Então, eu tenho que colocar uma variável, uma label aqui, uma etiqueta na nossa equação. Eu vou chamar ela de A, B, C, D. E no texto, aqui embaixo, né, quando eu estiver lá escrevendo no texto, meu texto, eu posso vir aqui e colocar um barra ref, aí A, B, C, D. Então, na hora que eu recompilar, ele já vai referenciar a fórmula 1.1 automaticamente, tá vendo? Então, eu vou escrever meu texto e colocar na fórmula 1.1 e escrever o que eu quiser. Então, recompilando aqui, a gente vai ficar, então, isso é tudo feito automaticamente, né? Então, já colocou 1.1 aqui. A gente pode também decidir utilizar esse ambiente barra begin equation sem numeração. Para isso, então, eu vou utilizar um comando. Eu posso utilizar um comando que é o barra no number aqui no final, né? Então, recompilando, ele não vai numerar. Então, não numerou, né? Tá vendo? Ele não numerou, mas o comando ref aqui continua com a numeração dele, não a numeração automática. Um outro ambiente que a gente pode utilizar, que é um ambiente melhor, que eu acho, né, quando você vai escrever uma equação em várias linhas, né, você pode utilizar o ambiente barra begin align. Então, esse ambiente, ele tem alguns comandos específicos nele, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo e a gente vai ver como é que vai ficar, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, y vai ser igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 5x. Isso daqui eu tô inventando, né? Aí eu quero colocar agora uma outra equação na linha de baixo. Como é que eu vou fazer? Para eu fazer isso nesse ambiente align, eu tenho que especificar aonde que eu quero que comece a linha de baixo. Por exemplo, se eu quiser que comece a partir daqui, minha linha de baixo, né? A partir daqui para cá, que vai começar, vai ficar justamente aqui assim embaixo. Eu vou colocar então o nosso comercial aqui, e para pular a linha eu vou colocar um barra no final. Então agora, indo para a próxima linha, eu vou colocar então um igual, né? Porque então esse vai estar indicando que vai estar começando aqui embaixo, né? A gente vai ver. E eu vou colocar essa mesma equação, essa equação daqui, né? Isso daqui. Então, eu tenho que colocar um aqui, né? Então, na hora que eu recompilo aqui, a gente vai ver que vamos ficar com a equação, com duas equações, né? Uma em cima e uma embaixo.
E a gente percebe que justamente aqui, ó, esse igual começou no Ezinho, né? Então esse Ezinho começou aqui e esse aqui. Mas eu posso brincar com esse E, né? Eu posso colocar então esse E aqui, eu que vou escolhendo. Aí a gente vai recompilar, a gente vai ver onde que vai ficar essa equação, tá vendo? Vem mais para trás. Então o E começou aqui, né? Então veio aqui para baixo, aqui embaixo. E a gente também percebe, deixa eu voltar aqui para ficar organizado. E a gente também percebe que numerou as duas fórmulas, né? Então, numerando as duas fórmulas, eu posso colocar uma variável nas duas fórmulas. Então, eu vou colocar a primeira como AB e a segunda eu posso colocar aqui, ó, no final pulei a linha, eu coloco a variável A, B, C, D, E. Vamos deixar A. Então, eu vou recompilar. E eu vou vir aqui, né, quando você estiver escrevendo o seu texto, você pode se referenciar tanto a essa 1.1 quanto a essa 1.2, né? Então eu vou colocar aqui um /ref, eu vou me referenciar a, B, C, eu vou me referenciar a AB e a A. Então na hora que eu recompilar, a gente vai perceber que vamos ter então aqui referenciando a nossa fórmula 1.1 e a nossa fórmula 1.2. Se eu também quiser remover essa numeração, né? Por exemplo, se eu quiser tirar essa numeração dessa última fórmula, a gente vai simplesmente colocar aqui, ó, um /NoNumber, como a gente já viu. Então aqui embaixo já vai tirar a numeração da fórmula de baixo e vai deixar a numeração da fórmula de cima. Então você escolhe que fórmula você quer numerar. Então é isso. Obrigado.